Pessoal, na aula dessa semana nós vamos estudar um pouco sobre interpretação de gráficos e tabelas, mais voltado na ideia de pesquisa, na ideia de tratamento da informação, tá? Aqui, só para vocês verem, nós temos 4 tipos de gráficos, né, para relembrar. Aqui o gráfico de setores, né? Que parece que é um gráfico de pizza, muita gente fala. Que é um gráfico circular, que ele divide um 100% inteiro em partes proporcionais, tá? Dependendo daquela situação. Então aqui foi feita uma pesquisa, então a quantidade de desmatamento. Então o Pará foi 44,6%. Então eu pego aquele 100%, 44,6% é a maior parte, então representa aqui quase metade do inteiro. O gráfico de colunas simples, que é uma coluna só. Gráfico de colunas duplas, tá? Gráfico de linhas, tá bom? Só que o que vai ser interessante que a gente vai estudar mais, pessoal, é a ideia de frequência. Como assim frequência? Se eu vou aí na sala e faço uma pesquisa, pergunto para os alunos para qual time eles torcem, tá? Então, por exemplo, lá surgiu Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Daí, eu anoto quantos torcem para o Corinthians, quantos torcem para o São Paulo e quantos torcem para o Palmeiras. Então, eu sei que, por exemplo, faz de conta que na sala tem 40 alunos no total, certo? Daí eu descobri lá que para o Palmeiras, 20 alunos torcem para o Palmeiras. Para o São Paulo, 12 alunos torcem para o São Paulo. E para o Corinthians, 8 alunos torcem para o Corinthians. Se eu somar 20 com 12 com 8, vai dar 40, que é o total de alunos da sala que participaram da pesquisa, certo? Essa quantidade aqui de 20 que torcem para o Palmeiras, 12 torcem para o São Paulo e 8 para o Corinthians, é chamado de frequência. Como assim frequência? Frequência é aquele valor, aquela quantidade que se repete naquela informação, naquele dado da pesquisa. Então, por exemplo, qual é a frequência de torcedores do Palmeiras? 20. É a quantidade que respondeu que torce para o Palmeiras. Qual é a frequência que torce para o São Paulo? 12. Qual é a frequência que torce para o Corinthians? 8. Se eu fizesse uma pesquisa, qual doce vocês preferem? Daí saiu lá brigadeiro, sorvete, bolo de chocolate. Então a frequência do brigadeiro seriam quantas pessoas escolheram brigadeiro. Sorvete, quantas pessoas escolheram sorvete. E quantas pessoas escolheram bolo de chocolate. Então frequência é a quantidade de vezes que aquele resultado ele aparece, ele é escolhido, tá? Então, frequência absoluta de um dado representa o número de vezes que esse dado aparece. Então, é dado o nome de frequência absoluta. Então, qual é a frequência absoluta dos torcedores do Palmeiras da sala? 20. São Paulo, 12. Frequência absoluta de quem torce para o Corinthians? 8. Ok. Só que agora, nós vamos ver a ideia de frequência relativa. Como assim frequência relativa? É uma frequência que relaciona a frequência absoluta com o total de entrevistados, por exemplo, com o total dos dados. Então, na sala eu tinha 40 alunos, certo? Então, como que eu vou fazer a frequência relativa do Palmeiras, do São Paulo e do Corinthians pensando nesses 40 alunos que é o total? Então, basta dividir uma fração, a frequência absoluta, dividido pelo total. Total de dados, total de entrevistados, tá? Então, qual seria a frequência absoluta do Palmeiras? 20. A frequência relativa vai ser 20
dividido sobre 40. Então, do Palmeiras, a frequência relativa vai ser 20 sobre 40. Aqui eu posso simplificar o 0, o 2 e o 4 eu posso simplificar por 2. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Meio. Meio. Poderia fazer a divisão. Vai dar 0,5. Se eu multiplicasse em porcentagem, seria por 100, daria 50%. Então, qual é a frequência relativa? 50%, meio ou 0,5 torcem para o Palmeiras. Vamos ver a frequência relativa de São Paulo? Então, a frequência absoluta era 12, eu vou dividir pelo total, que é 40. Aqui não dá a divisão exata, né? Não dá para simplificar zero, nada. O que eu vou fazer, então? Eu vou, como os dois são pares, eu vou simplificar por 2. Metade de 12, 6. Metade de 40, 20. Ainda dá para simplificar por 2, são pares. Metade de 6, 3. Metade de 20, 10. Agora não dá mais, mas eu sei que 3 dividido por 10 é 0,3. Se eu multiplicar por 100, vai dar 30%. Então, 30% torcem para o São Paulo. É a frequência relativa. Ou 0,3, ou 3 décimos, ou 30%. A frequência absoluta, quantos alunos torcem para o São Paulo? 12 alunos, tá? E para o Corinthians seria 8, que é a frequência absoluta, dividido pela frequência relativa, que é 40. Mesma coisa, vou simplificar por 2, porque os dois são pares. Metade de 8, 4. Metade de 40, 20. Continua ainda por 2. Metade de 4, 2. Metade de 20, 10. 2 décimos. Se eu dividir, vai dar 0,2. Multiplicando por 100, vai dar 20%. Então, 20% torce para o Corinthians, ou 0,2 ou 2 décimos. Essa é a frequência relativa. Então, frequência absoluta é a quantidade de vezes que aparece aquele dado, aquele resultado na pesquisa. Frequência relativa é quando eu relaciono a frequência absoluta com o total dos dados, com o total da amostra, o total de entrevistados, tá? Com o total dos dados, ok? Daí eu faço essa divisão em relação à fração. Pode ir simplificando, dividindo direto se quiser, tá? Beleza? Agora, nós temos também, pessoal, aqui foi feito um exemplo, ó. Suponha que na pesquisa a contagem da população indique 212,4 milhões de brasileiros e que 3.610.800 tem 14 anos de idade, tá? Então, daquele total, essa quantia, 3.610.800, tem 14 anos. Escreva a frequência absoluta e relativa em relação a essa idade. Então, qual que é a frequência absoluta de pessoas de 14 anos? Esse número aqui. Do total, né, eu tenho esse número que tem 14 anos. É a frequência, a quantidade que aparece dessa idade. É a frequência absoluta. A frequência relativa, esse número, eu tenho que relacionar com o total da população. Então, eu vou dividir esse número por 212,4 milhões. Então, eu escrevi aqui 212.400.000, tá? Se eu fizer a divisão, posso simplificar 2 zeros, então eu vou dividir 36.108 dividido por 2.124.000, porque eu cortei 2 zeros. Fazendo a divisão, vai dar 1,7. Então, qual é a frequência relativa de pessoas de 14 anos em relação à população? 1,7%, tá bom? Continuando, pessoal,
Para ajudar na organização de gráficos, na organização de tabela de resultado de pesquisa, foi organizado em classes ou intervalos. Como assim? É quando eu limito um dado num intervalo. Então, por exemplo, se eu fosse fazer a pesquisa de altura de vocês da sala, verificar essa medida da altura toda de vocês, para não representar a altura de todo mundo, eu poderia colocar assim: quantos alunos têm de 1 metro de altura, 1,5 metro de altura a 1,60 metro de altura, por exemplo. Eu vou verificar quantos alunos tem dessa altura nesse intervalo. Pode ser de 1,5 metro a 1,60 metro. Vamos pôr que são 5. Quantos alunos agora tem de 1,6 metro a, por exemplo, 1,70 metro, por exemplo? 15 alunos. Agora de 1,70 metro a 1,80 metro, 5 alunos. De 1,80 a 1,90, um aluno só, por exemplo. Tá? Então é quando eu separo em intervalos, tá? Para não precisar colocar todo mundo, eu determino um intervalo, um início e um final desse intervalo e verifico quantas pessoas, quantos objetos fazem parte, estão dentro daquele intervalo e eu coloco a quantidade, tá? Vamos ver aqui, ó. Nós temos aqui 2 exemplos. No caso do censo demográfico, podem-se escolher faixas etárias para agrupar os dados, como o quadro a seguir, que mostra a frequência relativa de cada classe obtida no censo 2010. População residente segundo grupo de idade. Então, pegou a população no Brasil em 2010 e separou em classe, em grupos de idade. Então, o intervalo. O que esse intervalo diz aqui? Que 7,23% tem de 0 a 5 anos. Por que é desse jeito esse símbolo aqui, professor? Pessoal, tá assim, não tá? Quer dizer o quê? Esse tracinho está fechado e aqui não tá, está aberto. Quer dizer o quê? Que eu estou considerando do 0 até o 5. Só que, como está aberto no 5, o 5 não entra nesse intervalo. Então, por exemplo, vai entrar qual idade? 0, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 3 anos e meio, 4 anos, 4 anos e 11 meses. É o limite, por exemplo. 4 anos e 11 meses. 5 anos não entra, porque está aberto. Olha esse aqui agora, de 5 a 10. Está fechado no 5. Então, quer dizer o quê? Que considera crianças com 5 anos. Só que vai até 5, 6, 7, 8, 9. Chega em 10? Não. Pode chegar até em 9 anos, 11 meses e, por exemplo, 29 dias. Mas não chega em 10 anos, tá bom? Então, essa é a ideia do intervalo de classes, tá bom? Aqui tá eu explicando, ó. O símbolo significa que as classes são fechadas à esquerda, ou seja, inclui os limites inferiores e exclui os superiores. Então, eu incluo o número inferior, que é o menor, e excluo o número superior, que é o maior desse intervalo de classe. O gráfico feito com base em uma tabela de distribuição de frequência é chamado de histograma. Ele é formado por retângulos, cuja largura representa a amplitude das classes e cuja altura corresponde à frequência em cada classe de dados. Então, por exemplo, se eu tenho a tabela ali das idades, a largura de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, tá? E a altura está relacionando a frequência, né? Quanto aconteceu? Tem quantas pessoas de 0 a 5 anos?
aproximadamente 7,23%, tá? Então, aqui usou os dados da tabela para construir o gráfico, tá? Nossa, maior ou igual a 100 anos. Bem pouquinho, ó, 0,1%. Então, o gráfico é baixíssimo, né? Pessoal, pensando nisso, tem algumas atividades para vocês realizarem, tá? Que é a atividade da página 31 e da página 32. Então, são análise de gráfico, tá? Interpretação. Vai ter essa ideia da frequência relativa, tá? Vai ter a ideia de intervalos de classe. Então, por exemplo, quantas classes tem? Quantos intervalos tem? Você vai ver ali em quanto está sendo dividida a pesquisa. Então, por exemplo, se eu perguntasse quantas classes tinha na pesquisa do time de futebol, eu identifiquei Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Então, em quantas classes eu dividi? Em 3 classes, tá? Frequência absoluta é a quantidade que aparece aquele resultado. Frequência relativa, então eu tenho que fazer aquela frequência em relação ao total dos dados, tá? Então eu tenho que aplicar na fração, realizar a divisão, transformar em porcentagem, tá bom? Mas é isso então, pessoal. Bons estudos, tá? Dúvida é só perguntar. Então, atividade da página 31 e 32. Abraço!